nome é Alessandro, sou estudante de mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará e venho, através dessa gravação, apresentar o meu primeiro trabalho da disciplina de Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais. Bem, a proposta do trabalho é a seguinte: selecione 3 artigos que fizeram algum tipo de avaliação experimental e identifique nesses artigos os conceitos básicos de ADS utilizados nos experimentos. Bem, o primeiro artigo selecionado por mim, eu estou nomeando ele como Boras et al. Durante a apresentação. Bem, falando sobre esse primeiro trabalho, Boras et al., seu título é Performance Evaluation of Linux Operating Systems, com a autoria de Marcos Boras, Josef Palen e Krešimir Vidovic, todos associados à Universidade de Osijek, da Croácia. O artigo ele foi publicado na International Conference on Smart Systems and Technologies no ano de 2020, e as seguintes problemáticas foram identificadas. A primeira é justamente a evolução dos sistemas operacionais em questão da sua complexidade de acordo com os avanços tecnológicos. Isso inclui os sistemas operacionais baseados em Linux, que contam com diferentes distribuições, que por consequência com diferentes opções, cada qual com suas peculiaridades. Por fim, outro dilema adotado pelos autores é a baixa porcentagem de uso de sistemas operacionais baseados em Linux, em um contexto mais geral de uso. Okay? Bem, com isso, os autores definiram os seguintes objetivos para o seu trabalho. Primeiro, estudar em detalhes, descrever e comparar 3 sistemas operacionais baseados em Linux. A saber, os 3 sistemas operacionais escolhidos foram o Ubuntu, o Linux Mint e o Pop! OS. Além disso, os autores procuram apresentar uma análise de desempenho dessas distribuições escolhidas em componentes específicos, no caso a CPU, a GPU, a RAM e o SSD, obtendo resultados mais precisos e mais confiáveis possíveis. Com isso, podemos identificar como objetivo da análise de desempenho comparar essas alternativas de distribuições Linux, com foco em analisar as performances desses 4 componentes que eu acabei de citar, diante de certas cargas de trabalho. Para isso, os autores utilizaram a técnica de aferição e definiram como sistema em teste um computador desktop com sistema operacional Linux como host. Os componentes em estudo, obviamente, são a CPU, a GPU, a RAM e o SSD. Bom, a primeira métrica que o autor definiu foi a velocidade, com sua unidade de medida variando de acordo com o componente em estudo, e representa a taxa de interferência realizada em certa tarefa. Outra métrica utilizada é o tempo, que é medido em segundos, que revela quantos segundos foram utilizados para realizar uma determinada tarefa. Por fim, a outra métrica que o autor apresenta é o score, que define que é uma espécie de pontuação obtida em uma determinada tarefa. Eu acredito que todas essas métricas, essas 3 métricas, foram escolhidas, pois o autor utilizou ferramentas de benchmark e essas ferramentas eles apresentam esses 3 resultados. Bem, além dessas 3 métricas, o autor ele também apresenta uma outra métrica, que eu defini como outra métrica, que é a diferença de desempenho, chamada também de DIF, que é a diferença percentual entre os valores obtidos pelo sistema em teste utilizando o Linux Mint ou Pop! OS, comparado com o sistema em teste utilizando o Ubuntu. Ou seja, uma comparação dos demais sistemas com o sistema operacional Ubuntu, acredito eu, pelo Ubuntu ser o mais popular dessas 3 distribuições Linux. Bom, sobre a carga de trabalho, como o autor ele queria resultados confiáveis e precisos, ele optou por utilizar 3 ferramentas de benchmarking. Os 3 benchmarks utilizados foram o RadInfo, utilizado exclusivamente para testes de desempenho da CPU, que utiliza algoritmos executando tarefas como Fibonacci ou problema das N rainhas, o Geekbench, que foi utilizado também para análise da CPU, porém em tarefas de single thread e multithread.
E o terceiro benchmark foi o Foranox Test Suite, que foi direcionado para os demais componentes em estudo. Bom, sobre os parâmetros e fatores dos sistemas, logo de cara a gente consegue identificar o fator sistema operacional com os níveis Ubuntu, Linux Mint e Pop! OS, e os parâmetros que definem qual CPU, GPU, RAM e SSD estão sendo utilizados para avaliação. Bom, falando alguns detalhes sobre a aferição, ela foi dividida em 8 etapas. As 3 primeiras etapas foram repetidas para cada sistema operacional, a saber, essas etapas: a instalação do próprio sistema operacional, a instalação dos últimos drives e a atualização do sistema operacional, seguido pela desconexão do computador da rede. As próximas 5 etapas elas foram repetidas para cada benchmark, né, que inclui a instalação do benchmark, realização das medidas e a desinstalação do benchmark. E é importante ressaltar que as medições elas foram repetidas 5 vezes, com o resultado final sendo calculado com uma média aritmética desses 5 resultados obtidos. Bom, os resultados eles foram apresentados no formato de tabela. Em geral, eu achei uma apresentação com muitas informações e senti bastante dificuldade de identificar principalmente as métricas, sendo identificadas através dessa coluna chamada unidade, que define a unidade medida, e a partir da unidade medida você consegue identificar a métrica. Em relação aos resultados da CPU, os autores definiram que tanto o Linux Mint quanto o Pop! OS tiveram resultados melhores do que o Ubuntu, sendo que o Pop! OS teve resultados melhores nas tarefas de multithread. Tanto os resultados da GPU quanto os resultados referentes à memória RAM, os 3 sistemas operacionais tiveram resultados semelhantes, porém o Pop! OS teve um resultado melhor por pouco. Em relação aos resultados referentes ao SSD, foi bastante misto, com o Ubuntu tendo resultado em algumas tarefas melhores, saindo melhor em algumas tarefas, o mesmo vale para o Linux Mint e o Pop! OS. Porém, em geral, os autores chegaram à conclusão que o Ubuntu teve resultados melhores. Bem, seguindo, o próximo trabalho foi nomeado como Neto et al. 2020. O título do trabalho é Avaliação do desempenho de uma arquitetura VANET com semáforos inteligentes cooperativos. Os autores são Firmino Neto, Laércio Rodrigues, Glauber Gonçalves, André Soares e Francisco Hilton, todos associados à Universidade Federal do Piauí. O artigo foi publicado em Análise do 25º Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços no ano de 2020. A problemática abordada pelos autores envolve as redes veiculares, mais precisamente as arquiteturas de semáforos inteligentes. Os autores citam como os principais desafios dessas arquiteturas a extinção de tempo de comunicação e a quantidade de recursos. Além disso, os autores explicam que realizar experimentos reais nessas redes exige alto custo, o que justificaria a escolha comum de se utilizar modelos matemáticos nesses experimentos. Bem, os objetivos identificados no trabalho de Neto et al. Foram propor modelos de redes de Petri estocásticos, SPN, flexíveis para avaliar o desempenho de uma arquitetura VANET com semáforos cooperativos. Segundo, apresentar 2 análises numéricas como guia prático para análise de desempenho com o modelo proposto. E por fim, validar o modelo e os resultados obtidos com auxílio de um protótipo. Com isso, foi identificado o seguinte objetivo na análise de desempenho: determinar o impacto da variação de 2 parâmetros. O primeiro sendo o tempo entre chegadas, ou arrival delay, e o segundo parâmetro sendo a tecnologia usada para a comunicação entre as RSUs. Uma RSU é um dispositivo de computação localizado na beira da estrada. Bem, a técnica utilizada pelos autores foi a modelagem analítica, e o sistema em teste que foi modelado foi uma rede veicular de múltiplos semáforos com comunicação V2I. Bem, detalhando agora um pouco mais a modelagem analítica,
ela foi feita utilizando a tecnologia Mercury e o cenário modelado foi o seguinte: uma região com 4 semáforos, cada um com uma RSU. O veículo ele manda requisições diretamente para a RSU1, que por sua vez requisita informações de tráfego para as demais RSUs na região. Assim, por fim, o RSU1 ele processa e agrupa as informações recebidas, retornando a resposta ao veículo requisitante. Esse é o modelo SPN proposto pelos autores. Ele é dividido em partes, ou melhor, em blocos. O primeiro bloco trata da geração de mensagens entre o veículo e o RSU1. O segundo bloco trata da comunicação entre a RSU1 e as demais RSUs. Por fim, esses 3 blocos tratam do processamento das demais RSUs. E por fim, o último bloco trata do processamento dos dados recebidos das demais RSUs em direção ao RSU1. Bem, na modelagem analítica, no caso desse trabalho, as métricas elas são calculadas a partir da quantidade de tokens que ocupam determinados lugares no modelo SPN. As métricas adotadas pelos autores foram o tempo médio de resposta, o nível de utilização de recursos para comunicação e para processamento, além da porcentagem de mensagens descartadas e o número de mensagens descartadas. 2 análises numéricas foram feitas. A primeira análise ela varia o AD, que é o tempo entre chegadas, se tornando um fator com níveis que variam de 1 até 10 milissegundos. Tempo de processamento, o tempo de transmissão, a quantidade de recursos de comunicação e de processamento foram parâmetros com valores supostos pelos autores. Já a análise 2, ela procura variar o tempo de comunicação entre RSUs. Com isso, o tempo de transmissão ele se torna um fator com 3 níveis, 2.5 para representar uma conexão sem fio com a tecnologia 5G, um nível 5 milissegundos para representar a tecnologia de comunicação I3E 802.11p e um nível com valor 7.5 milissegundos para representar a tecnologia LoRa. O AD, o tempo de processamento, a quantidade de recursos de transmissão e a quantidade de recursos de processamento se tornaram parâmetros novamente com valores supostos. Bem, tanto os resultados da análise 1 quanto da análise 2 foram apresentados em 2 tipos de gráficos. O primeiro gráfico utilizado foi o gráfico de linhas, justamente para as métricas contínuas, sendo ela o tempo médio de resposta e a probabilidade de descarte e o nível de utilização, que utilizam porcentagem, no caso. O segundo tipo de gráfico foi o histograma, que foi utilizado justamente para a métrica número de descarte, por ela ser uma métrica discreta. O mesmo aconteceu com a apresentação dos resultados na análise 2. Bem, os autores também passaram por uma etapa de validação do modelo. Com isso, eles contaram com um protótipo que simula um RSU através de um microcontrolador Raspberry Pi. A métrica em questão foi apenas o tempo médio de resposta. Bem, o protótipo, sobre a carga de trabalho que foi posta sobre o protótipo, o processamento feito em cada RSU ela foi simulada por meio de um algoritmo de ordenação com complexidade quadrática, lembrando bastante aquela definição de kernel ou benchmark. 15 requisições foram feitas aos sistemas para cada valor de AD, ou seja, para cada nível. O fator AD ele variou de 30 milissegundos até 50 milissegundos, com incremento de 10 milissegundos. O modelo que foi posto para se comparar com esse protótipo teve as seguintes configurações: tempos de processamento distintos, esses apresentados no slide, que foram definidos a partir de um experimento inicial para coletar tempos médios de cada etapa do sistema, além da quantidade de recursos de comunicação e processamento, com o valor 4, referente ao número de threads configuradas para cada microcontrolador.
Bem, os resultados da validação foram apresentados através de um histograma que compara o tempo médio de resposta tanto do experimento com o protótipo quanto com o modelo. Ele apresenta também os desvios padrões. Enfim, os autores conseguiram provar que os resultados são estatisticamente equivalentes. Por fim, o último trabalho selecionado é nomeado Me and Filali 2016. O título do trabalho é Simulation and Performance Evaluation of Vehicle-to-Vehicle Propagation Model in Urban Environment, com a autoria de Zishan Ramin e Fateh Filali, que são associados a ambos autores associados a um centro de pesquisa no Catar. O artigo foi publicado na Conferência Internacional de Sistemas Inteligentes, Modelagem e Simulação, no ano de 2016. Bom, a problemática discutida nesse artigo, assim como no trabalho anterior, gira em torno das redes veiculares, porém agora com comunicação V2V. Os autores comentam que aplicações confiáveis e eficientes com comunicação V2V requerem melhor compreensão e conhecimento do ambiente, o que torna difícil modelar um canal veicular que leva em consideração características aleatórias do ambiente, sendo esse o caso ideal, o mais desejado. Com isso, foram identificados os seguintes objetivos nesse trabalho: simular um modelo de propagação V2V sob a área de Doha-Qatar, utilizando um canal de comunicação baseado em geometria, chamado aqui nessa apresentação de GCM, além de realizar uma avaliação abrangente para medir o impacto do GCM no desempenho da comunicação V2V. Com isso, foi possível identificar os seguintes objetivos na análise de desempenho realizada em Me and Filali 2016. Primeiro, determinar o impacto de obstruções de edifícios e veículos na intensidade do sinal recebido pelos veículos. Segundo, determinar o impacto do GCM no desempenho de comunicação e rede durante a simulação. E, por fim, comparar alternativas de links sem fio. Para isso, os autores utilizaram a técnica de simulação, definindo como sistema em teste uma rede veicular com comunicação V2V e o componente de estudo sendo justamente a modelagem de comunicação, ou seja, o GCM. Bom, 3 métricas foram definidas pelos autores: potencial do sinal recebido por um veículo, a taxa de entrega de pacotes e o alcance de comunicação confiável. Bom, falando um pouco sobre a simulação, o autor destaca que o modelo de simulação foi construído a partir de 3 blocos. Primeiro, os dados de geometria dos edifícios foram extraídos de fontes comerciais. Os autores não definem ao certo que seriam essas fontes. Segundo bloco são os traços de mobilidade, que foram obtidos a partir do SUMO da organização Eclipse e o mapa da infraestrutura rodoviária obtido a partir do OpenStreetMap. Com os dados oriundos desses 2 blocos, o terceiro bloco conseguiu construir a simulação utilizando a tecnologia GenV2. Bem, infelizmente o trabalho não informa quais seriam os parâmetros e fatores do sistema, que é triste e péssimo, né? Pois não se perde a noção de qual nível de computador foi realizada essa simulação para poder chegar nos resultados. Porém, vários fatores e parâmetros da simulação foram informados, como o tipo de link, que no caso era loss, nloss-v, que são referentes são links obstruídos por veículos, nloss-b,
que já é obstruído por edifícios, o número de veículos utilizados na simulação, o fator taxa de dados, com níveis 3, 6, 9, 12, outro fator sensibilidade mínima do receptor, com níveis menos 85, menos 82, menos 80 e menos 77, parâmetro poder de transmissão, frequência, altura da antena, expoente de perda, área de simulação, duração da simulação, o fator alcance máximo, né, com seu nível definido a partir do link utilizado, e também a velocidade média, que é um fator que variava entre 20 a 60 km por hora. Bem, os resultados eles foram apresentados em dois tipos de gráficos. O gráfico de linha foi utilizado para apresentar os resultados da intensidade do sinal e na entrega de pacotes. Os autores perceberam que a obstrução por veículos e edifícios causaram sim redução significativa nessas duas métricas. São justamente os gráficos representados pelo N-Loss, que seria a linha vermelha e a linha azul. O segundo tipo de gráfico, que foi o histograma, ele foi utilizado para na apresentação dos resultados do alcance de comunicação confiável, em que diferentes tipos de links para as várias taxas de dados utilizados na simulação são apresentados. Esses dados. E bem, com isso chega ao fim a apresentação desse meu primeiro trabalho da disciplina de avaliação do desempenho de sistemas computacionais.